Bom, galera, então vamos lá. A disciplina que nesse semestre eu estou responsável com vocês aqui é a disciplina de Biologia Molecular e Biotecnologia, né? Então, como eu falei para vocês, né, eu me chamo Maurício, de profissão, né, eu sou farmacêutico e durante o meu mestrado eu trabalhei com farmacogenética, então eu trabalhei com biologia molecular diretamente. Eu trabalhei com as técnicas da biologia molecular. Então, eu fiz PCR convencional, eu fiz PCR nested, que a gente vai abordar. No final das contas, eu ainda trabalhei com PCR em tempo real, que assim é outro mundo, tá? A única coisa da Biomal que eu não trabalhei foi com sequenciamento. Então, eu não fiz sequenciamento, porque porque o sequenciador que a gente usava, né, disponível pelo banco de tumores, era um sequenciador de uma, de uma filial lá da UFMA, lá de Caxias, tá? Então a gente mandava o nosso material para lá e lá a gente fazia esse sequenciamento. Então não era feito aqui, né? Lá no Biobanco de Tumores. A gente tinha uma parceria aí e nessa parceria é que era feito o sequenciamento. Então esse em específico eu nunca fiz né? A gente mandava para fazer em outro local porque aqui a gente não tinha um aparelho. Mas a ideia eu vou passar para vocês, tá bom? Aqui eu sempre mostro esses slides no primeiro dia de aula, né? Para lembrar que o centro do aprendizado são vocês, são os alunos. Então, galera, mais do que, talvez mais do que as outras disciplinas, no sentido de que, por conta do grau de dificuldade dessa daqui, no sentido também do não costume de vocês para esse assunto, talvez vocês tenham que se dedicar um pouquinho mais para essa disciplina para que vocês possam incorporar mais esse conteúdo. Tá? Então vai depender muito mais de vocês o aprendizado da disciplina do que necessariamente de mim, que é justamente a ideia do ensino híbrido, tá? Então, é, é, acostumem-se a ter esse processo de aprendizado, né? Leiam os materiais, busquem outras fontes de conhecimento, porque só o livro do AVA, só a minha aula não vai trazer muito mais informações a vocês. Biologia molecular é uma coisa que evolui muito, tá? Nos últimos 50 anos a gente teve um boom, né, um estouro aí em relação à biologia molecular, que vieram novas tecnologias e vieram coisas fantásticas, né, de evolução. Então, a gente precisa sempre estar atualizando, aprendendo uma coisa a mais. A gente vai falar de uma técnica chamada de CRISPR, que está querendo revolucionar, já tem uns 5 anos que ela está sendo estudada para fazer muita coisa. A gente vai falar sobre isso também. Mais de 5 anos, acho que o CRISPR tem uns 10, 20 anos já. Eu tô ficando velho, né? Mas são conteúdos que vão evoluindo muito rápido. E a gente precisa se adaptar a isso também, né? Principalmente quem quiser ir trabalhar nessa área da biologia molecular. O que cabe a vocês, alunos? Buscar o conteúdo, né? Se informar do conteúdo, se apropriar desse conteúdo, antes, durante e após as aulas, né? No intuito para que vocês aprendam mais. Essa é o grande fundamento do ensino híbrido, tá? O que cabe a mim como professor, né? Trazer as informações, tirar as dúvidas e estimular o aprendizado de vocês. Então, na medida do possível, eu vou fazer tudo isso com vocês, né? Trazer informações, trazer curiosidades e tentar fazer com que vocês busquem mais conteúdo para que a gente possa crescer mais dentro dessa área da biologia molecular. Então, uma das minhas grandes funções é essa, é explicar a base do conteúdo e fazer com que vocês se aprofundem. Infelizmente, eu não tenho como passar tudo para vocês, tá? Eu não tenho como tirar um filme da minha cabeça com um pouquinho da minha vivência prática e passar para a cabeça de vocês de uma vez, né? Como se eu fizesse um Ctrl+C, Ctrl+V num pendrive. Porque aí vocês teriam uma visão, né, uma visão muito parecida com a minha, com a que eu tenho hoje. Então, na medida do possível, eu vou tentar traduzir a minha visão para vocês,
né, o que eu vivenciei na prática, eu vou tentar trabalhar e traduzir isso para vocês, para que vocês entendam o fundamento, porque a partir do fundamento vocês façam a aplicação de vocês depois. Tá? Então essa é a minha função, é tentar traduzir o que eu aprendi para passar isso para vocês, tá? Dentro dessa disciplina. E existem várias maneiras disso, né? De eu tentar fazer isso. Então, vocês têm as atividades, que são os conteúdos teóricos. Então, façam os conteúdos teóricos, façam as atividades de vocês. Olha, eu tenho dito isso, né, para todas as turmas que eu ministro aula aqui no Pitágoras. Aproveitem esse começo de semestre, façam logo os EDs, façam o desafio nota máxima sempre que sair. Tá? O quanto antes vocês fizerem, melhor, porque senão vai acumular. Cuidado, porque já tiveram alunos que não conseguiram ser aprovados na disciplina por conta de nota de desafio nota máxima e de ED. O aluno às vezes fecha a primeira prova, fecha a segunda prova, mas não faz nenhum ED, nenhum desafio nota máxima, e aí ele não consegue alcançar os 7.000 pontos no final das contas. Eu não tenho nada que eu possa fazer, porque ele já entregou tudo. Né? Ele tem a nota das atividades, ele tem a nota das provas, eu não tenho para onde correr. Então, muito cuidado com isso, tá? Saiu o ED, o estudo dirigido, façam. Saiu o desafio nota máxima, façam logo, né? Eu costumo brincar assim, se livrem logo disso. Né? Facilitem a vida de vocês, porque para vocês não terem problemas no futuro. Então, sempre que tiver liberado, né, um estudo dirigido, o desafio nota máxima, façam logo, tá? Para que vocês não fiquem aperreados depois querendo algumas pontuações que vocês poderiam ter conseguido por essas atividades. Tá? Então, corram atrás disso que vocês vão ver que vai ser bem mais prático o período de vocês. Tá? E não deixem acumular, porque se vocês deixarem acumular, vai acumular com a atividade da minha disciplina e de outras disciplinas. Aí vocês não vão querer fazer. Aí vai ser mais problema ainda, tá? Então, tentem se organizar para isso o quanto antes. Em relação às avaliações, a gente ainda vai, acho que talvez as avaliações vão manter o mesmo padrão dos outros semestres, que são aquele padrão de questões objetivas, né? Se por algum acaso tiver, por algum motivo a prova acabar sendo presencial, a gente pode colocar questões discursivas, senão a gente vai trabalhar com provas objetivas mesmo, até o momento que a gente tenha que as avaliações, né, vão ocorrer via AVA, como era no semestre passado, porque não vai caber todo mundo na faculdade no mesmo período para fazer prova, enfim. Então a gente ainda está se adaptando a essa volta, a esse retorno para o presencial. E aí volta uma questão que vocês poderiam me perguntar. Maurício, e a gente vai voltar para o presencial? Bom, a normatização que a gente recebeu, né, como professor, é que para o presencial vão voltar agora as turmas que são 100% presenciais, que não têm aulas práticas, por conta da estrutura mesmo e o preparo para receber todo mundo. Então, assim, tem que preparar todas as salas para que recebam todo o aparato, né, de fiação, câmera, microfone, para que a aula consiga ser transmitida para quem não puder ir. E nem todas as salas ainda tem. Vocês sabem que o Pitágoras é bem grande, né? Tem 2 centros e tudo. Então, a gente ainda não tem essa estrutura para todas as salas, né? Então, a gente está aguardando as novas, os novos repasses de informação, né, para que a gente possa efetivamente se organizar para voltar. Fora isso, é o tamanho da sala, para que a gente tenha o distanciamento social necessário, né? A gente sabe que tem salas muito grandes, por exemplo, a de vocês é uma sala bem grande. Então, tudo isso a gente tem que organizar muito bem para cumprir os protocolos. Então, o que foi repassado para a gente aqui? As turmas que são muito grandes e as turmas que têm aulas práticas vão ficar de via remota as aulas teóricas e as aulas práticas presenciais, como a gente estava fazendo, né? E as turmas que não têm aulas práticas vão para o presencial, que as turmas não forem muito grandes também. Tá? Então, tudo isso para que a gente cumpra os protocolos sanitários estabelecidos pelo Ministério e pelo governo estadual, tá? E aqui é o mesmo esquema de provas, ó.
O primeiro bimestre vale 40% da nota e o segundo bimestre vale 60% da nota. Fora os EDs e desafio nota máxima, porque a gente trabalha com avaliação continuada de vocês. Tá? Então não esqueçam de fazer essas outras atividades, por favor. As aulas vocês também já conhecem. A gente trabalha muito com o esquema de pré-aula, aula e pós-aula. Então aqui vocês têm o material já da pré-aula, que é a web aula de vocês. A gente tem a nossa aula, né, aqui presencial, a aula ao vivo, em que a gente tem essa troca de conteúdo. E nós temos a pós-aula, que é o processo de aprofundamento. Em algumas situações eu vou passar realmente atividades para vocês. Em outras situações eu vou sugerir atividades para vocês. Então tenham isso bem claro para vocês, tá? Em algum momento eu vou dizer, pessoal, olha, tem uma atividade assim, assim, assim disponível no AVA para vocês fazerem. Bom, essa é uma atividade que vai valer a pontuação de vocês. Agora, quando eu disser, pessoal, eu sugiro que vocês façam um mapa conceitual sobre a aula de hoje. Então, é uma sugestão para que vocês aprofundem o conteúdo. Tá? Então, a ideia de vocês é, na minha cabeça, né, que vocês façam todas as atividades, inclusive as sugeridas, não para me entregar e para valer ponto algumas, mas para que vocês aprendam o conteúdo. Tá? Vocês vão ver que vai melhorar muito a fixação de vocês, essas atividades, né, que eu vou sugerindo para vocês. E aí as aulas podem ser de N maneiras, mas muitas delas serão aulas expositivas dialogadas, isso eu já adianto a vocês. Maurício, por quê? Por que a gente não trabalha com a sala de aula invertida? Né? Quando a gente for trabalhar com assuntos mais práticos da biotecnologia, por exemplo, transgênicos e eugenia é um pouquinho mais difícil. Mas quando a gente for trabalhar principalmente com produtos transgênicos, a gente pode trabalhar com uma sala de aula invertida tranquilo, que é uma aula que ela é muito boa para a gente levantar hipóteses, tá? Mas, de maneira geral, esse conteúdo, como eu falei para vocês, ele necessita de explicações pontuais. Então, a gente trabalha mesmo nesse semestre mais com essa aula expositiva e dialogada, que é eu mostrar o conteúdo para vocês, explicar o conteúdo para vocês e vocês conversarem comigo também, né? Perguntarem, tirarem dúvidas e a gente trocar essa experiência. Tá? Isso vai ser muito bom para a gente. Então não fiquem com dúvidas, podem falar, podem perguntar a hora que vocês quiserem. Eu sempre deixo isso muito aberto para vocês, tá? E com relação às aulas práticas, eu vou mostrar no calendário aqui para vocês já já, tá? As avaliações, normalmente, como eu faço com vocês, são atividades ou são as provas normais, né, que vocês têm no semestre. Eu gosto de trabalhar com atividades. Seminários, de maneira geral, eu não gosto muito, né, nem no presencial e nem no remoto. Eu acho que seminário é mais uma coisa para a gente instigar a discussão e não para a gente avaliar necessariamente, tá? Eu gosto, se a gente tivesse no presencial 100%, eu faria um debate esse semestre com vocês. A gente pode pensar em fazer um debate via remota, o que pode ser uma atividade meio que pós-aula. Então a gente pode considerar como é que a gente pode fazer isso daí. Eu vou ver se existe alguma plataforma, alguma coisa bacana para a gente fazer, uma espécie de debate sobre os assuntos, tá? Mas é mais essa questão do explicar o conteúdo, mostrar como é que vai ocorrer. Porque, como eu falei, não é um conteúdo da nossa vivência cotidiana. Então, é um conteúdo que às vezes se torna difícil da gente conseguir visualizar. Tá? E aqui era o ponto que eu queria chegar. Todo semestre, eu elaboro o meu calendário de aulas, né? Então, isso aqui não é uma norma da instituição, isso aqui não é uma norma da coordenação. Sou eu, Maurício, que faço esse calendário porque eu gosto de ter uma espécie de programação para que a gente saiba mais ou menos o que a gente vai estudar em determinado momento. E para que não fique faltando nenhum conteúdo e para que não fique faltando questões de prática, de tudo. Então, se vocês olharem aqui, ó, né, tem muito conteúdo teórico durante a nossa disciplina, né? Como eu falei para vocês, ela é uma disciplina que ela tem essa carga horária teórica gigantesca e a gente não tem equipamento para fazer prática.
tá? Não tem mesmo. Uma PCR, né, uma reação em cadeia de polimerase, ela é muito cara, não tem como fazer. Se eu não estou enganado, lá pelo AVA de vocês, não sei se vocês já deram uma olhada, a disciplina, ela não comenta sobre carga horária prática, né? Se eu não estou enganado. Vou até confirmar aqui para a gente visualizar, né? Ou tem e eu não fui informado. Alguém sabe me dizer? Se não me engano, são 10. Deixa eu até procurar de novo aqui, né? Tô vendo se eu encontro. Pois é, a própria disciplina ela não tem essa característica, né, da prática. Ele fala muito da carga horária teórica, né? E aí, assim, como eu falei para vocês, eu vou tentar ver alguma maneira da gente fazer alguma prática no sentido de simulação, porque a gente não tem condição de fazer, né? São materiais que são muito caros, equipamentos que são muito caros. E se você não for trabalhar com aquilo para fazer os testes, acaba saindo muito, muito caro para uma coisa que vai ficar parada e que pode quebrar. Tá? Então, por isso, dependendo do local, acaba não comprando mesmo os aparelhos. Mas eu vou ver daqui o final do semestre para que a gente faça nem que seja alguma simulação, alguma coisa relacionada com o conteúdo. Tá? É a minha ideia. Então eu prometo que eu vou pesquisar isso lá na faculdade com muito carinho e eu vou ver o que a gente pode fazer para que vocês tenham um pouquinho da vivência da biologia molecular, porque faz bastante diferença, tá? E aí eu vou avisando vocês. Assim que eu tiver alguma notícia, assim que eu tiver alguma informação a mais sobre essa possibilidade, eu vou avisando vocês e aí a gente vai conversando mais, tá? Deixa eu até confirmar aqui. Só em relação a essa coisa da carga horária aí. Biologia molecular. Então, deixa eu ver. Nem aqui não fala, né? Eu não consegui ver aqui Eu pelo vou tentar material falar, que eu tenho. mas acho que não saiu o som. Consegue me escutar? Oi, tô te ouvindo. Pode falar, Rony. No documento que a coordenadora mandou do quadro de horários, aparece lá biologia molecular prática e teórica, sendo a prática 10 horas semanais. 10 horas, quer dizer. 10 horas, né? Pois é. Então eu vou, como eu falei, eu vou tentar organizar. No inventário que eu tinha, que eu tenho, ela não aparece como prática, né? Mas é como eu falei, eu vou tentar ver o que a gente tem lá que a gente pode fazer com prática, tá? Porque assim, é importante que vocês tenham um pouquinho dessa vivência. Eu acho isso muito importante. O problema é porque às vezes, por exemplo, a gente precisa, para fazer uma eletroforese, a gente precisa de material genético multiplicado na PCR. E se não tem a PCR para fazer a eletroforese é um pouquinho complicado. Mas a gente consegue fazer com outros materiais, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês, como funciona. E são técnicas demoradas, não são técnicas rápidas, né? Mas eu coloquei aqui os conteúdos teóricos, como eu disse para vocês, e eu vou organizando essas práticas à medida do semestre. Eu vou conhecendo como é que está o laboratório, como é que está tudo lá para a gente fazer, tá? De reagente. E aí a gente vai se organizando para que a gente tenha essas práticas aí, tá? Assim como a gente fez no outro semestre. Dependendo da disponibilidade de materiais, a gente consegue fazer mais coisa ou menos coisa. Mas no decorrer do semestre a gente vai se resolvendo. De maneira geral, já vão se preparando, porque eu pretendo marcar essas práticas para cá, para esses dias, né, o finalzinho de setembro e para o finalzinho de novembro. Da mesmo esquema como a gente fez da última vez, tá? A gente vai dividir a turma, então uma parte da turma vai no dia 16, outra no dia 23, uma parte no dia 18 está no dia 25. Então a gente vai ter a mesma divisão da turma, tá? Maurício, por que não em outubro? Porque só em novembro? Porque outubro é próximo da semana de prova.
E aí, próximo dessa semana de prova, acaba que fica bem corrido para fazer as práticas, para que a gente tenha aquela semana da semana de palestras, né, que normalmente tem. Então, acaba que fica um mês muito corrido e a gente precisa de conteúdo teórico para ir para a prática. Não adianta nada eu chegar para vocês, fazer a prática e depois dar a teoria, você não vai entender nada, tá? Então, a gente vai mantendo esse padrão aí, tá bom? E aí, a nossa bibliografia. Maurício, eu tenho outro livro de biologia molecular que não tem aí. Não tem problema, você pode estudar por ele. Maurício, eu consegui um de graça na internet, eu vou estudar por ele. Pode, fica à vontade. Tá? Todo livro de biologia molecular é um livro que está apto a ser utilizado na disciplina. Tá? Mas quais são os principais, Maurício, que são bons para estudar? Bom, eu recomendo muito o Roberts, né, Biologia Celular e Molecular. Ele é bem completo, mas ele traz uma linguagem um pouquinho mais complexa, tá? O Junqueira e Carneiro, ele até traz uma linguagem um pouquinho mais acessível, então ele também é muito bom. E um livro que eu gosto bastante, principalmente para essa parte introdutória, é esse aqui, ó, o Griffiths, tá? Que é um livro de introdução à genética, que a gente vai usar nessas nossas primeiras 2 a 3 aulas, que é um livro muito bom, tá? Eu, inclusive, pelo mestrado, eu estudei por ele, para pegar essa base da genética para fazer a aplicação molecular depois, tá? Tem um outro livro que eu tenho até ele em PDF, se vocês me lembrarem posteriormente, aí eu tento passar ele para vocês, que é o Hobby, se eu não estou enganado, que é Genética Médica, que é um livro muito bom, tá? Genética Médica. E só que ele é bem complexo também. A linguagem dele é um pouquinho mais difícil. Só que ele é muito bom porque ele traz um pouco da aplicação médica, né? A aplicação clínica. Mas ele é um livro muito bom, tá? E aí eu vou voltar aqui e vou colocar no nosso slide. Para a gente ir para nosso primeiro conteúdo da disciplina, tá? E aí, ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, está tudo tranquilo, né? Tirei as dúvidas de vocês com relação ao semestre. A gente vai começar efetivamente com o nosso conteúdo. Como eu abordei com vocês. O conteúdo da disciplina, ele traz as bases da genética. Então, se vocês já tiveram a disciplina de genética, aqueles conteúdos que vocês abordaram lá, principalmente a parte de estruturação de DNA, de replicação de DNA, de síntese de proteínas, a gente vai estudar aqui. A gente precisa estudar aqui, porque são esses assuntos que são utilizados para a técnica da PCR, tá? Para a técnica de eletroforese. Todos esses assuntos eles são importantes porque o fundamento da técnica está neles, né? Essas técnicas de biologia molecular, elas usam o conhecimento que a gente tem da genética para fazer a aplicação molecular, para que a gente possa fazer uma replicação de DNA, para que a gente multiplique o nosso material genético, para que a gente forme uma determinada proteína, para que a gente isole uma proteína, que são todas técnicas moleculares. Então, a gente tem nessa obrigação de conhecer esse conteúdo para que a gente possa entender o que a gente está fazendo na genética, na biologia molecular mais para frente, tá? Na biotecnologia. Então, vamos lá. Antes de mais nada, a gente tem que lembrar o que é o DNA. Vou voltar aqui. O DNA é chamado de ácido desoxirribonucleico. Eu tenho uma imagem aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por que ele é chamado de desoxirribonucleico, tá? Porque ele perde uma hidroxila. Besteira, mas faz uma grande diferença na molécula. A gente vai entender isso também hoje, tá? E aí, quem, entre aspas, descobriu o DNA? Né? Maurício, como assim descobriu o DNA? Porque o DNA já existia, mas eles só sugeriram uma molécula, né? Uma organização molecular para isso. Quem fez isso foram Watson e Crick, lá em 1953, e eles sugeriram que o ácido desoxirribonucleico é o constituinte principal do material genético, né? Da grande maioria dos seres vivos que a gente encontra aqui, tá? E ele é o elemento químico primário que tem os códigos genéticos. Dentro do nosso DNA, a gente tem
códigos, a gente tem sequências de códigos genéticos que vão delimitar os nossos genes que vão ser codificados para dar uma determinada proteína, para expressar uma proteína. Então, esses são termos que vocês vão me ouvir falar o tempo inteiro. Expressão gênica, síntese de proteínas, tá? Todas as vezes que eu falar em expressão gênica, significa que eu estou querendo expressar o que contém dentro daquele gene. Eu vou mostrar o que tem dentro daquele gene, certo? Isso é expressão gênica. E o que é síntese de proteínas, Maurício? É o que o nome está dizendo. É eu produzir uma nova proteína, tá? Então, expressão gênica é eu ativar um determinado gene para que ele me dê uma determinada característica. Isso é expressão gênica. E síntese de proteínas é eu aumentar a quantidade de uma determinada proteína. Isso a gente também vai entender mais para frente, tá? E para tudo isso, o código, né, não é nem a senha, mas a maneira como isso está guardado dentro da gente está dentro da molécula de DNA. Então, todas as nossas células que contêm núcleo têm o nosso material genético. Só que no processo de diferenciação, no processo de expressão gênica, cada órgão expressa uma determinada proteína. Faz com que uma determinada proteína apareça mais do que outra. Por isso, nós temos atividades diferentes. Maurício, mas o que determina isso? São ativações químicas, citocinas, estímulos diferentes por órgãos diferentes, estímulos hormonais, fazem com que a gente tenha estimulações diferentes e a síntese dessas proteínas se tornam diferentes para cada local. Então, vocês lembram que a gente tem as células tronco embrionárias, que há um tempo atrás foi assim uma revolução na genética, né? A célula tronco embrionária é uma célula capaz de se dividir em qualquer uma. Tá certo. Dependendo do estímulo que ela sofra, o estímulo químico ali, ela pode virar qualquer célula, porque ela tem essa capacidade de adaptação, tá? Então, assim, a gente usa esses conhecimentos, né, que são da genética, para fazer essa aplicação molecular, por exemplo, com a célula tronco. Mas para isso a gente tem que conhecer o nosso DNA, porque é a partir dele que toda essa informação vai sair. Tá? Então é por isso que a gente tem que conhecer o DNA. E aí eu já deixo uma informação para vocês. Maurício, por que eu não posso usar uma célula tronco embrionária de uma outra pessoa em mim? Por que não é bom? Porque aquela célula de outra pessoa tem um código genético da outra pessoa. Então você já pensa, se ela fosse multiplicar na sua pele, ela tem um código genético da outra pessoa. Então o DNA que vai estar ali não vai ser mais o seu. Então a expressão de proteínas vai ser diferente da sua. Então por isso que o ideal é que a pessoa use células tronco dela mesma. Ah, Maurício, mas eu já tô velho, eu não guardei célula tronco embrionária quando eu nasci, eu não peguei meu cordão umbilical e congelei. Bom, nesse caso, você vai ter que buscar outras fontes de célula tronco embrionárias. Então não é uma coisa fácil de se fazer. A gente vai ver que existem técnicas hoje para regredir uma célula para que ela seja célula tronco de novo. Então, tem muita coisa nova saindo na genética, na biologia molecular, nos anos de 2021, que é o ano que a gente se encontra agora, tá? E aí, são os dois cidadãos aí, né? James Watson e Francis Crick, que eles disseram, olha, a gente sabe como é feito o DNA. Lá em 1953, eles disseram que eles descobriram como era feito o DNA, de que era feito o DNA. E aí eles sugeriram que cada molécula de DNA é composta por duas cadeias ou fitas, então é uma fita dupla, né? Formada por um elevado número de compostos químicos que eles chamaram de nucleotídeos. Cada uma dessas cadeias forma uma espécie de escada retorcida, que se chama dupla hélice, e cujo modelo foi proposto por esses dois cidadãos em 1953. Tá? Então, Maurício, o que aquele texto bem ali está dizendo? Que o DNA é aquela dupla hélice, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, em que a gente tem umas cadeias parecendo uma escada contorcida, né, no mesmo eixo. Então é basicamente isso que a gente entende como uma fita de DNA. E aí, o sucesso desse modelo fazia com que a gente conseguisse descobrir as propriedades físicas e químicas do DNA.
E aí a gente entendeu como é que as bases se complementam também. Então eles fizeram um estudo bem complexo e bem completo do material genético. Eles descobriram que existiam as bases adenina, timina, guanina e citosina. Eles descobriram a forma como essas bases se ligam, como que o DNA ele consegue ficar conectado sem se romper, como que faz para romper a fita de DNA. Tudo isso evoluiu a partir dos estudos de Watson e Crick, lá em 1953, né, da publicação do trabalho deles em 53. Então, a partir daí, foi se aumentando e descobrindo mais e mais e mais sobre o nosso material genético. Tanto o DNA como o RNA são formados pelo encadeamento de um grande número de moléculas menores que são chamados de nucleotídeos. E os nucleotídeos eles são formados basicamente por 3 substâncias. Eu preciso de uma base nitrogenada, um açúcar, que é uma pentose, e um fosfato. Então, característica de um nucleotídeo é base nitrogenada, pentose e fosfato. Tá? Eu preciso desses 3. Isso tudo é chamado de nucleotídeo. Se eu tiro o fosfato, se eu boto a base nitrogenada com açúcar, essa região é chamada de nucleosídeo. Agora isso parece bastante, né? Eu só troquei um T pelo um S. Certo? Parece bastante. Mas vocês vão ver que estruturalmente são coisas diferentes. Tá? O nucleotídeo é tudo isso aqui, ó. É o fosfato, o açúcar, né, a pentose e a base nitrogenada. Os 3 são chamados de nucleotídeos. Nucleosídeo é só esse mais esse, é não ter o fosfato aqui. Maurício, mas espera aí, o fosfato é tão importante assim? E se eu te disser que é? O radical fosfato, ele é importantíssimo porque ele é a ligação entre uma base e a outra base. Tá? Uma base, né, nitrogenada aqui, desculpa, um nucleosídeo e outro nucleosídeo são conectados por uma ligação fosfodiéster produzida pelos radical fosfato que está bem aqui. Então, sem ele, eu não consigo conectar um nucleosídeo no outro. Tá? Eu preciso do fosfato para que ocorra essa ligação. Então, é fundamental que eu tenha um nucleotídeo formado para que eu tenha ligação com outro nucleotídeo e assim vai. Então, é isso que a gente vai entender nessa aula de hoje, tá? E aí a gente entra, né, com as estruturas das bases. Nós temos, de maneira geral, 5 bases nitrogenadas. Tá? As 5 são adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Aí a gente tem as bases que são chamadas de purinas, que são as bases púricas, né? As purinas ou bases púricas, que são chamadas de adenina e guanina. Elas têm um duplo anel de átomos de carbono e por isso são chamadas de purinas. Já as pirimidinas, ou bases pirimídicas, como queiram, são a citosina, a timina e a uracila. Tá? Elas têm um anel de carbono, então aqui ó, tem átomos, né, de anéis de carbono, tem um anel aromático, aqui tem um anel de carbono, e elas são chamadas de pirimidinas. Qual é a diferença de um anel aromático para um anel de carbono? Vocês lembram da química básica, 1000 anos atrás? Sim, são questões de ligação entre os carbonos. Aí o que é duplo anel parece que tem 3 ou 2 ligações duplas. Uma coisa assim, se eu não me engano. É basicamente isso aí. Um anel aromático é um anel que tem aquela característica do benzeno, né? Que é um anel 6, eu vou mostrar aqui, ó. O anel aromático é mais ou menos esse aqui, ó. É um anel, ó, né, com essa característica aqui, que tem 2 duplas ligações. Ó. Isso é um anel aromático. Que essas duplas ligações elas podem circular aqui dentro, tá? Então essa é a característica das bases púricas, né? Das purinas aqui. Eu só vou voltar aqui rapidão para a gente lembrar uma coisa. No DNA, sempre, a gente falou em DNA, a gente tem as bases. A adenina se liga com timina. Então, é A liga com T. Falei em DNA, A liga com T. C liga com G, tá? Falei em RNA, ácido ribonucleico.
tá? Estou falando que a adenina liga com uracila. Citosina continua ligando com guanina. Então, não esqueçam, sempre que for DNA, eu tenho adenina ligada com timina. Sempre que eu tenho RNA, eu tenho adenina ligada com uracila. Maurício, por que tu tá me dizendo isso e tu tá enfatizando isso muito? Imagina só, quando a gente vai fazer uma reação em cadeia de polimerase, uma PCR, a gente tem que colocar essas bases nitrogenadas lá. A gente tem que colocar adenina, timina, guanina, citosina ou uracila na nossa reação de PCR, tá? E aí, se eu quero fazer uma replicação de DNA de ser humano, por exemplo, para identificar um polimorfismo genético, eu tenho que colocar timina, porque eu estou multiplicando o DNA, certo? Agora, se eu quero fazer uma replicação de vírus, se eu quiser fazer uma identificação do coronavírus, por exemplo, que é um vírus de RNA. Peraí, coronavírus é de RNA? Agora eu confundi. Vamos falar de outro vírus que eu tenho certeza agora, que é o vírus do HIV, que é um vírus de RNA. Eu não posso colocar timina. Se eu colocar timina, não vai ocorrer a replicação, porque é um vírus de RNA. Eu preciso ter uracila no local. Então eu tenho que conhecer a característica do que eu quero multiplicar, do que eu quero fazer a reação, para que eu possa utilizar a base correta e a enzima correta. Tá? Então tudo isso eu tenho que conhecer. Porque senão, na hora que eu fizer a minha reação, eu vou gastar dinheiro porque eu estou jogando material fora. Não vai servir para nada. Tá? Então lembrem-se, DNA, adenina liga com timina. RNA, adenina liga com uracila. Tá? O resto não vai mudar. Citosina e guanina não muda. O que vai mudar é somente adenina com timina e adenina com uracila. Se for DNA ou se for RNA. Tá? Lembre-se dessa informação aqui, que ela também é importantíssima para frente. E aí, a gente tem as características químicas, ó, das bases púricas e as bases pirimídicas. Então, a gente tem adenina e guanina, a gente tem timina, citosina e uracila. Tá? Essas características moleculares dizem para a gente o que é de diferente de uma para outra. Então, qual é a diferença, por exemplo, da adenina para a guanina? Se a gente for ver, a gente tem bem aqui, ó. A guanina tem isso aqui. A adenina tem esse aqui, radical amina. Esse aqui tem um radical CO2. C dupla O, desculpa. O resto é basicamente igual. Não muda muita coisa, tá? Então, a diferença entre a adenina e entre a guanina é um radical, né, amina, que na guanina é modificado de local, enquanto que a guanina ela tem um radical oxigênio aqui, né, um C dupla O ligado para esse lado aqui. Já nas bases pirimídicas, qual é a diferença da timina para a uracila, por exemplo? É isso aqui, Só ó. CH3. Exato, é só isso. Um radical CH3 bem aqui, que um tem e o outro não tem. E para a citosina, qual é a diferença? Um radical amina bem aqui, ó. Só isso. Maurício, mas é besteira. É só uma besteirinha bem aqui, ó. Galera, essa besteirinha bem aí faz toda a diferença no arranjo estrutural e faz toda a diferença no tipo de ligação com as bases, na formação de pontes de hidrogênio, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Faz toda a diferença, porque eu consigo fazer com que a citosina ligue com a guanina formando 3 pontes de hidrogênio graças ao radical amina que está bem aqui. Diferente, por exemplo, da adenina com a timina, que vai formar somente 2 pontes de hidrogênio. Então, toda a diferença, toda a alteração molecular faz com que a gente tenha essa característica mesmo, tá? Então, para vocês verem, uma besteirinha na modificação causa um rebuliço ali na questão molecular, tá? E aí, a gente tem a característica principal, ó. A adenina liga com timina, ó, a ligação encaixa perfeitamente aqui, enquanto que a citosina encaixa com a guanina. Então, a ligação ela é feita dessa maneira aqui, ó. Citosina com guanina, adenina com timina. Sempre desse jeito. Ou adenina com uracila, tá? Aqui é porque a gente está falando de DNA. Se a gente for falar de RNA, é adenina com uracila. E aí as pentoses.
O DNA ele possui uma desoxirribose, por isso ele é chamado de ácido desoxirribonucleico, que é o nosso DNA. Já o RNA ele possui uma ribose, que é o ácido ribonucleico. E aí a ligação entre um nucleotídeo e outro é feita pelo radical fosfato, que foi o que eu disse para vocês. Então o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, que eu falei lá no começo da aula. A ribose é essa estrutura. E o que é a desoxirribose, ó? Ele perde uma hidroxila. Vira um hidrogênio bem aqui. Só isso já causa uma grande diferença na conexão. Esse aqui é para o RNA, esse aqui é o do DNA. Maurício, como é que esses cidadãos, Watson e Crick, lá em 1953, identificaram isso aqui? Como é que eles conseguiram descobrir que a grande diferença entre o DNA e o RNA é que um tem uma hidroxila a menos do que o outro? Porque eles foram fazendo testes com marcadores. Eles produziam uma molécula e colocavam marcadores na molécula para fazer a identificação do que estava e o que não estava. Marcadores fluorescentes, né? E eles conseguiram identificar que a molécula do DNA não tem essa hidroxila que está bem ali. Tá? Eles trabalharam muito com DNAs de moléculas pequenas, tá? Não foi DNA de ser humano que eles trabalharam. Eles trabalharam com DNAs de Escherichia coli, de bactérias, que são DNAs menores, que são teoricamente mais fáceis de se encontrar, tá? De mapear ele todinho. Então é mais simples do que trabalhar com DNA de ser humano, que é bem complexo, tá? E de outros animais de grande porte. E aqui era o ponto que eu queria chegar também, ó. A gente tem a chamada ligação fosfodiéster aqui, ó. Essa ligação é que liga um nucleotídeo a outro nucleotídeo. Então, sempre, a ligação de um nucleotídeo para o outro, ela vai no sentido 5' 3'. Por quê? Porque eu tenho o carbono 5' que vai se ligar com o carbono 3' do nucleotídeo seguinte. Então, quando a gente fala que na genética e na biologia molecular, tá? Que o sentido da vida é o sentido 5', 3', porque é o sentido em que ocorre a ligação do nosso material genético, tá? Então, se alguém alguma vez na vida de vocês perguntarem para vocês, sem contexto nenhum, ei, qual é o sentido da vida? Vocês podem responder 5', 3', tá? É o sentido em que ocorre a ligação do fosfato, né, para que ocorra a ligação entre um nucleotídeo e outro. E também esse é o sentido em que a enzima DNA polimerase faz a leitura do nosso material genético. Ela lê o material genético no sentido 5', 3', sempre. Tá? Então, o sentido da vida, trazendo para a biologia molecular, tá? Quero deixar isso bem claro, o sentido da vida na biologia molecular é 5', 3'. É o caminho que ela vai percorrer, é a direção que ele vai percorrer. Sempre no sentido 5', 3', tá? E aí era o ponto que eu queria dizer, ó. 5', 3', é o ponto final. Então, ele sempre vai ocorrer desse jeito aqui, ó. O radical fosfato liga no carbono 3 e liga no carbono 5. Carbono 3, carbono 5, carbono 3, carbono 5, e assim vai, tá? Isso aqui, ó, é um nucleosídeo que não está com fosfato. E isso aqui tudo que tem um fosfato é um nucleotídeo. A ligação que o fosfato faz é chamada de ligação fosfodiéster, tá? Que é essa ligação bem aqui, que fica entre um nucleotídeo e outro nucleotídeo. Tá? É uma ligação chamada de ligação fosfodiéster. E aí é isso que vai acontecer, ó. 5', 3'. 5', 3'. 5', 3', e assim vai. Então a ligação ela sempre vai ocorrer nesse sentido, tá? Do sentido 5' para o sentido 3', e assim vai. Então, a leitura do DNA sempre vai ser no sentido 5', 3'. E o sentido da vida para a biologia molecular é 5', 3'. Tá? Sempre mantenham isso na cabeça de vocês também. E aí? A ligação feita pelas bases nitrogenadas para formar aquela dupla hélice do DNA, naquela ligação do DNA, é uma ligação de ponte de hidrogênio. Então, voltando lá para a química básica também, 1000 anos atrás, o que a gente tem? Nós temos ligações covalentes, nós temos ligações iônicas,
Nós temos ligações dativas e nós temos ligações de ponte de hidrogênio. Maurício, qual é mais forte? Bom, uma ligação covalente é uma ligação muito forte. Ela é difícil de ser quebrada. Uma ligação iônica é uma ligação um pouquinho mais fraca. A gente consegue romper essa ligação com um pouquinho mais de facilidade. Tá? Uma ligação dativa é quando uma molécula ela compartilha elétrons com a outra. Ela meio que doa esses elétrons para outra molécula. Mas depois ela pode pegar de volta. Tá? Então, assim, uma ligação dativa é quando a nuvem eletrônica dela acaba doando alguns elétrons para ali. E essa é uma ligação que ela é relativamente fraca, porque na hora que a molécula precisar, ela some com os elétrons dela, porque a nuvem eletrônica dela é maior. E as ligações de ponte de hidrogênio? São ligações relativamente fortes. Tá? Se elas estiverem de forma isolada, elas são bem mais fracas do que uma ligação covalente. Tá? Mas elas são um pouquinho mais fortes do que uma ligação iônica. Tá? Então, uma ligação de ponte de hidrogênio é uma ligação relativamente forte, tá? Comparada com outros tipos de ligação. Só perde para uma ligação covalente aí. E aqui, no caso, a timina e a adenina, elas se ligam por duas pontes de hidrogênio. Então, é uma ligação que ela é relativamente forte, porque é só lembrar daquela velha história do galho, né? Se você tiver um galho, ele quebra fácil. Se você tiver dois, já tem maior dificuldade para quebrar junto. Se você tiver 3, 4, 5, tem mais dificuldade ainda para quebrar junto. Então é mais ou menos a mesma ideia aqui. Uma ligação adenina-timina é uma ligação de duas pontes de hidrogênio. Uma ligação citosina-guanina é uma ligação de 3 pontes de hidrogênio. Então aqui você já tem uma outra informação importante. Ligação citosina-guanina é uma ligação bem forte, porque eu preciso de 3 pontes de hidrogênio para ligar. É uma ligação que exige muita energia para ser quebrada. Diferente de uma ligação timina-adenina, que são só duas. Então, a energia necessária para quebrar duas ligações é menor do que para quebrar 3. Tá? Então, guardem essa informação também. Tá? Ela é bem importante para a gente. E aí, as pontes de hidrogênio são formadas em decorrência da presença dos grupamentos cetônicos e dos grupamentos aminas que tem lá. Então, a gente tem na timina e na uracila um grupamento cetônico, que vai se ligar com o grupamento amina da adenina, e na guanina a gente tem um grupo cetônico e um grupamento amino, que vão se ligar a um grupamento cetônico e um grupamento amino da citosina. Dessa maneira, a gente tem a ligação entre as bases, tá? Adenina, timina e uracila, e guanina e citosina aqui. Então, lembrando, A e T fazem duas pontes de hidrogênio, C e G fazem 3, tá? Sempre desse jeito também. E aí, as ligações A e T, adenina, timina, e C e G, têm basicamente o mesmo tamanho, tá? E isso proporciona uma dimensão do DNA que deixa ele mais ou menos do mesmo tamanho o tempo inteiro. As moléculas adenina-timina, quando se ligam, ficam quase do mesmo tamanho da citosina-guanina. Por quê? Porque são moléculas que parecem muito estruturalmente. As pirimidinas e as purinas, elas têm essa característica. Então, a purina tem um tamanho molecular maior do que as pirimidinas. E, molecularmente, isso se transforma em uma coisa mais ou menos igual. Porque tu liga sempre uma base púrica com uma base pirimídica. Sempre ou A com T ou C com G. Então, estruturalmente, se torna uma coisa meio que homogênea ali. Fica uma coisa meio por igual. E a gente não tem grandes alterações no nosso material genético. Então, fica mais ou menos desse jeito aqui, ó. A timina se liga com a adenina por duas pontes de hidrogênio. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Duas pontes de hidrogênio. Enquanto que a citosina se liga com a guanina por 3 pontes de hidrogênio. E aí, qual é mais difícil de quebrar? AT ou CG? O que vocês acham? CG, sem dúvida. Pois é muito mais difícil eu quebrar isso aqui, ó. 3 pontes de hidrogênio é muito mais forte do que essa daqui. Vamos supor que aqui eu precise de 50 kJ de energia para quebrar.
Aqui eu preciso de uns 27, 28, por aí. Então eu preciso de mais força para quebrar isso aqui do que para quebrar essa daqui. E aí a gente entra na chamada dupla hélice da fita de DNA. Essas fitas, elas se enrolam dentro de um mesmo eixo e dão aquela característica de dupla hélice. O grande lance que a gente tem que lembrar disso aqui é porque as fitas, elas são antiparalelas. Maurício, o que é antiparalelas? Enquanto que uma vai no sentido de cima a baixo, 5 linha, 3 linha. Deixa eu tentar botar aqui, peraí. Enquanto uma vai aqui, ó, 5 linha, 3 linha, a outra vai aqui, ó, 5 linha, 3 linha. Isso que quer dizer que elas são antiparalelas. Elas são paralelas, mas elas são uma de cabeça para baixo com a outra, tá? Enquanto que uma vai no sentido 5 linha, 3 linha para cá, a outra vai no sentido 5 linha, 3 linha de cabeça para baixo. Então, quando aqui a gente bota assim, ó, é para representar 5 linha, 3 linha, a outra vai indo 3 linha, 5 linha. Mas quando ela vai ser lida, ela é lida daqui para cá. A gente vai entender isso aqui na aula sobre replicação de DNA. Como que é feita essa leitura no sentido forward, que a gente chama, que é o sentido de ida, né? E o sentido reverse aqui, que é o sentido contrário, tá? Então a gente vai entender o forward e o reverse na nossa aula sobre replicação de DNA, tá? Esses termos são termos do inglês mesmo, tá? Todos os autores que a gente vai trabalhando, eles sempre chamam sentido F e sentido R, tá? Que é o sentido forward e o sentido reverse, tá? Então, vão se acostumando com esses termos. A biologia molecular, ela traz muito termo em inglês. Muitos termos nós já temos traduções, tá? Alguns termos ainda não tem. E alguns termos, por mais que tenha tradução, quando tu vai ler um artigo, o artigo está em inglês e ele vai usar o termo em inglês. Tu tem que se acostumar com esse termo, tá? E aqui era o ponto que eu queria mostrar. Esse aqui é como fica a nossa fita de DNA em teoria. Sentido 5 linha, 3 linha, sentido 5 linha, 3 linha. Ó. Antiparalelas. Só que a fita não fica assim. A fita, ela se enovela, ela se entorta, ela se curva. E aí ela fica, na verdade, desse jeito aqui, ó. Então a nossa fita de DNA, ela fica em forma de dupla hélice. Então essa fita ela vai fazendo isso aqui, ó. E essa outra fita ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai se enrolando. E isso garante para a gente proteção, isso garante para a gente a condensação desse material genético na forma dos cromossomos. Então, traz muita coisa para a gente, somente o fato da fita ser desse jeito, tá? E aí, mais ou menos, o que acontece? A gente tem o açúcar aqui para o lado, que é a ribose, no caso do DNA, a desoxirribose fica aqui, ó, desse lado. Esse pontinho amarelo aqui, ó, é o radical fosfato, tá? O fosfato é o amarelo. O açúcar e o fosfato estão aqui. E para dentro da fita, a gente tem a nossa base nitrogenada. A adenina ligando com timina, guanina ligando com citosina. Então, é isso que acontece. Ó. O açúcar fica para o lado, com o fosfato para o lado de fora, enquanto que as bases nitrogenadas vão ficando para o lado de dentro. E aí, quando elas entram, elas vão se pareando. Elas são contrárias umas às outras. Desculpa, contrárias não, né? Elas vão pareando umas com as outras aqui. E aí, a partir disso, a gente vai tendo uma sequência de fitas que vai nos dar o nosso código genético. Tá? Essa sequência trazendo o nosso código genético é que, dependendo de como essas bases estão, se é AAA, ATC, ACG, CUC, CGC e assim vai, dependendo da ordem com que elas estão a cada 3, a cada trinca, a gente vai ter um código diferente. E esse código sugere um aminoácido diferente, que no final vai dar uma proteína diferente. Então, é um processo bem grande, é um processo bem complexo que começa bem aqui. Eu preciso abrir essas ligações de ponte de hidrogênio, fazer com que a fita abra, para que eu possa, no final das contas, ler o que está ali dentro da fita. Para que eu faça essa leitura do que está dentro da fita,
E dali eu produzo uma proteína. Eu produzo um aminoácido, uma sequência de aminoácidos, que vai me dar uma proteína que vai ter uma determinada função na minha vida. E isso tudo é definido aqui no código genético. Então, é uma coisa muito, 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 muito complexa, né, se a gente for levar em consideração. Porém, é uma coisa que é essencial, né, para que a gente possa fazer essa aplicação para a gente hoje, né? A gente vai abordar sobre o projeto Genoma Humano, vocês vão ver que foi uma loucura para tentar desvendar o DNA humano. Uma loucura, tá? Investiram-se milhões e milhões e milhões de dólares para isso. E eles queriam desvendar o genoma humano em questão de 1 ano, 2 anos, no máximo. E até hoje a gente está descobrindo coisa. Então, para vocês verem que não é uma coisa tão simples. As pessoas achavam que descobrindo o genoma a gente iria ter a cura para todas as doenças. Mas eles descobriram que o que eles descobriram, né, na verdade, é o início de um pontapé para descobrir a cura de muitas doenças, que muitas das vezes a gente não consegue descobrir, sim, ainda não tem resposta. Câncer é uma delas, né? Doença de Alzheimer é uma delas. Então, muitas doenças a gente não tem resposta, porque a resposta está no código genético, mas a gente não sabe interpretar. É como se você fosse estudar, sei lá, alemão, sem ninguém para te ajudar, sem nenhuma tradução do código. Você vai ter que traduzir o código, então isso leva muito tempo. Então, se jogasse você agora, sem conhecimento nenhum de alemão, no meio da Alemanha, tu ia ter que aprender que, né, sei lá, isso aqui, como é que ele chama isso aqui? Tchau. Como é que ele chama isso lá? Como é que ele chama caneta? Então você ia passar uma vida inteira para que você aprendesse isso. Então é o que está acontecendo com a biologia molecular. Ela está evoluindo a passos até relativamente rápidos, porque a tecnologia evoluiu muito. Então a gente já tem coisas tecnológicas muito grandes aqui que a gente pode utilizar, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar aí, galera? Tá tudo tranquilo? Posso dar continuidade? Pode. Beleza. Então, simbora. E aí, ó. A dupla hélice do DNA, elas são fitas complementares. Se um lado eu tenho A, no outro eu tenho T. Se um lado eu tenho C, no outro eu tenho G. Isso garante que no processo de replicação eu bata as duas informações. Quando eu for multiplicar o meu DNA, as duas informações elas têm que estar iguais, né? Se eu tenho A desse lado, a fita complementar ela tem que ser T. Se eu tenho T desse lado, a fita complementar tem que ser A. Elas têm que ser iguais. Então, o código genético ele vai se mantendo dessa maneira. Aquele que saiu errado, eu conserto ou eu jogo fora. Uma das duas. Se eu manter aquilo que está errado, eu posso causar uma mutação. Uma alteração cromossômica ali, uma alteração genética ali. E isso pode levar a um câncer, isso pode levar à evolução, isso pode levar à morte, dependendo do que for causar. Tá? Então, o fato dessas fitas serem complementares garante uma preservação do material genético. Tá? Isso faz com que o material genético ele se mantenha na mesma característica o tempo inteiro. Ah, Maurício, mas problemas podem acontecer? Podem. Não vou mentir para vocês. Nós podemos sim ter problemas no processo de replicação. Mas, de maneira geral, a gente consegue cuidar desses problemas. A gente vai ver que a gente tem moléculas que fazem esse cuidado, que limpam, entre aspas, o DNA, que organizam, que arrumam esse material genético. Tá? Vocês vão ver que a gente tem isso aí. Tá? Tá. A ligação entre as glicoses, né, as pentoses, e a base, elas não estão diretamente proporcionais na dupla hélice. E isso faz com que a gente tenha no nosso DNA um lado que seja maior e um lado que seja menor. Então, na cavidade maior, as bases ficam expostas ao solvente e, dessa maneira, elas interagem com moléculas sem precisar romper a estrutura do DNA. Que é mais ou menos isso aqui, ó. Nós temos um lado maior e um lado menor. Um lado maior e um lado menor. Sempre vai sendo desse jeito, alternando, tá? Então, o lado maior, lado menor, lado maior, lado menor, e assim vai. O que isso direciona para a gente?
Aqui, ó, as bases entram mais em contato com o solvente, com alguma substância que possa entrar aqui. Aqui elas entram têm menos contato. Isso favorece a abertura do nosso DNA. Fora isso, nós temos moléculas chamadas de estonas, tá? As estonas, elas facilitam, elas ficam meio aqui no meio, elas meio que fecham esse suco, deixam ele bem fechadinho. E aí um aumento de temperatura, uma enzima, tira essa estona dali e o material genético se abre completamente. Então isso também é uma maneira da gente proteger o nosso material genético, tá? E aí nós temos, dependendo do sulco maior ou do sulco menor, nós temos mais facilidade de abertura do DNA. O sulco maior ele tem uma facilidade maior de se desenovelar para abrir do que o sulco menor. Então, ela sempre vai abrir assim, ó, né? Fazendo é como se fosse uma escadinha, né? Indo de um lado para o outro. Então, a facilidade de abertura do DNA é mais desse ponto. E aí aqui eu vou só pedir licença para vocês 2 minutinhos, tá? Rapidão. E eu já volto para a gente dar continuidade na aula. Pá, desculpa aí, galera, mas é porque deu na crise de alergia aqui. Vamos voltar, tá? Então, continuando aqui, a gente tem as forças que vão estabilizar essa nossa dupla hélice aqui dentro do nosso DNA. E é assim,
São várias forças diferentes que vão mantendo esse nosso processo dentro da fita de DNA, tá? Então a gente tem as ligações covalentes, que vão unir alguns átomos. E essas ligações covalentes, elas vão fazer a ligação entre os açúcares, né, as pentoses com o radical fosfato e os nucleotídeos, né, ali entre um nucleosídeo e outro nucleosídeo, e vai fazer a ligação entre a pentose e a base nitrogenada. São ligações covalentes, são ligações mais fortes, tá? Temos as forças hidrofóbicas, que a gente já chama de forças que vão ser em relação a hidrofóbico é aquela que tem medo de água. Então, são forças que vão empurrar a dupla hélice para dentro no intuito de protegê-la contra a água. Né? São forças que vão empurrar essa dupla hélice para dentro, jogar as bases para dentro, para que a água fique ao redor do lado de fora e para a parte de dentro não tenha uma grande quantidade de água. E aí são chamadas de forças hidrofóbicas. Tá? Temos as forças de Van der Waals, né, que entre os anéis aromáticos e as bases adjacentes, né, as bases do lado, essas forças de Van der Waals, elas empurram, né, com a carga elétrica ali desses anéis aromáticos, a nuvem eletrônica, empurra esses anéis para dentro, forçando com que eles fiquem para o lado de dentro. Não deixa com que esses anéis saiam para o lado de fora. Tá? Então, por isso que ele fica sempre coeso daquele jeito. E a força que a gente mais aborda quando está falando aqui da dupla hélice de DNA e das técnicas de biologia molecular de maneira geral, são as pontes de hidrogênio. Porque são as pontes de hidrogênio que a gente precisa abrir para que o nosso material genético seja lido. Então eu preciso abrir as pontes de hidrogênio para abrir o material, para ler o material genético. E aí, nesse caso, a gente fala muito das pontes de hidrogênio. Então a gente vai ver lá na PCR o que é necessário para que eu abra uma ligação de ponte de hidrogênio? O que eu preciso fazer para que eu consiga quebrar essa ponte de hidrogênio? Tá? Tudo isso a gente vai estudar nessa disciplina. E aí? Eu pergunto a vocês. Né? Acho que eu já perguntei, mas não custa nada perguntar de novo. Qual é a ligação mais difícil de ser quebrada? Adenina, timina ou guanina, citosina? É AT ou é CG? CG. CG, de boas. E aqui, ó, se eu quisesse ter essa sequência de DNA bem aqui, ó, qual seria a fita complementar a essa sequência de DNA? Como é que eu posso descrever essa sequência aí, ó? A, T, C, C, A, T, G, T. Se eu quiser pegar a fita complementar dela, como é que seria? T, T, A, G, G, Bora lá. T, T, A, C, T, A, G, G, o que é aqui? T, T, A, A. T, A. Beleza. E se eu quisesse a fita complementar de RNA, como é que seria? Troca o T pelo U. Só isso. Troco o T pelo U. Então aqui onde é T eu vou colocar U. Aqui vai continuar A. T liga com A no RNA. Mas onde é A vai ser U. Onde for T no DNA vai ser U aqui, ó. Mas o A não vai mudar. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas confundem isso. Acham que no RNA o que for T e o que for A vai ser U. Mas não. Se a fita de DNA é um T e no RNA ele vai ligar com o A, ele não vai ligar com o U. Tá? Muita gente confunde isso aqui. Então eu não quero que vocês confundam. Quando a fita for uma fita de DNA que tiver um A e você vai fazer o RNA dessa fita, ela vai ser U. Quando a fita for de DNA e tiver um T e você for fazer o RNA dessa fita, a ligação vai ser A. Vai ser a mesma ligação que seria para o DNA. Isso não muda, tá? O resto vai ser a mesma coisa. Ó. G, A. Opa, aqui é o U. T é a C. G vai ser C mesmo. E onde tem T vai ser A. Tá? Então não confundam. Isso aqui é DNA. Isso aqui é RNA. Tá?
Não confundam, isso causa muita confusão na cabeça das pessoas. Eles acham que RNA, qualquer ligação das bases, seja púricas ou pirimídicas, aonde tiver T ou A no DNA, vai virar U no RNA. E está errado. Se você fizer isso, você acabou de causar uma mutação gigantesca no paciente. Tá? Então, aonde tem A, a ligação vai ser U. O resto vai se manter igual, do jeito que era. T ligar com A, C com G e acabou. Tá? Então, professor, a fita de RNA sempre vai ter uracila, né? Que significa o U, né? Isso. Exatamente. E por que no final da fita de DNA que tem um T para... Porque, ó, a timina vai ligar sempre com a adenina. Adenina. Isso. Se fosse o contrário... Porque já foi trocado. Ah, entendi, professor. Porque foi trocado aqui. Né? Isso. Essa fita é DNA. Essa fita é RNA. RNA. Entendi. Isso. Aí já teve a troca, já. O único que vai mudar é a uracila vai trocar de lugar com a timina no RNA. Só isso. Tá certo. Entendi. Beleza. E aí, ó, esse ponto da aula é um ponto que eu quero que vocês marquem, tira print, salva, imprime, bota do lado da cama enquanto a gente estiver na disciplina. Porque esse ponto bem aqui, desnaturação e renaturação, é o ponto-chave para a gente entender o processo de reação em cadeia de polimerase. Tá? A gente desnaturar é abrir as pontes de hidrogênio. A gente precisa abrir as pontes de hidrogênio para fazer a PCR. Senão, eu não consigo ler o meu material genético. A leitura do material genético é feita por aqui, ó. No momento que eu estou em uma dupla fita, vou botar até aqui na câmera para vocês. Eu tenho uma dupla fita. Eu abro essa dupla fita, eu consigo ler a dupla fita. Agora, se eu tenho a dupla fita fechada, não tem enzima que passe que consiga ler isso aqui, tá? Então, eu entender como é que é o processo de desnaturação, de abrir a minha fita de DNA, é fundamental para que eu possa, no final das contas, ler as minhas duas fitas de DNA e fazer a minha multiplicação, fazer minha PCR, fazer minha duplicação, meu sequenciamento, ler uma proteína específica que eu quero fazer a leitura. Tudo isso é importante de acordo com o processo de abertura, de desnaturação do meu material genético. Tá? Então, eu tenho que entender isso aqui. Eu tenho que saber como ocorre a desnaturação. E o inverso, a renaturação. Se eu abro a fita, eu tenho que fechar ela de novo, porque senão ela vai perder a estabilidade e vai ser destruída naturalmente, pela temperatura, por exemplo. Então eu tenho que saber abrir a fita e fechar a fita. Se eu sei fazer isso, eu consigo multiplicar meu material genético, retomar meu material genético sem perda. E aí, no final das contas, eu tenho a minha reação em cadeia de polimerase acontecendo lindamente lá no final das contas. E isso aqui, pessoal, é uma coisa assim que varia, mas varia muito de ser para ser. Então, se você está trabalhando com ser humano, você está trabalhando com animais, varia. Varia de ser humano para ser humano, dependendo da característica genética, pode variar. Porque a gente sabe o seguinte, que a ligação mais difícil de ser quebrada, digamos assim, de ser aberta, é a ligação CG, né? Citosina-guanina. Se uma pessoa tem muito A, então ela tem assim, A, o complemento é T, então vai ter T, né? É uma ligação relativamente mais fraca, eu consigo quebrar. Agora, se o paciente tem uma cadeia C, que complementa G, é mais difícil de eu quebrar essa sequência. Então, às vezes, nesse espaço, o DNA da pessoa não abre e eu não consigo fazer a leitura direito ali, porque ele tem muita citosina e muita guanina naquele determinado ponto. E aí eu preciso de uma temperatura maior, eu preciso de uma enzima, eu preciso de alguma coisa para abrir essa cadeia. E aí, nem sempre eu consigo, porque às vezes é muita citosina em sequência, e aí não consigo quebrar aquela ligação. Se eu aumentar muito a temperatura, eu destruo o DNA. Às vezes eu consigo. Então, por exemplo, na reação em cadeia de polimerase, acho que eu nem botei aqui.
Não, até coloquei, ó. Eu vou já dar o exemplo para vocês, tá? Mas olha aí, ó. Deixa eu só voltar aqui. A desnaturação, né, são os processos em que as pontes de hidrogênio são rompidas. E a renaturação é quando elas são remontadas. E aí, na desnaturação pode ocorrer por aumento de temperatura, e isso eu quero que vocês guardem. Aumento de temperatura. Por quê, Maurício? Porque quando a gente vai fazer a reação em cadeia de polimerase no aparelho chamado termociclador, é isso que ele faz. Ele aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura, ele promove a desnaturação da fita, a abertura da fita de DNA. E aí, com isso, a gente vai fazer o nosso teste da reação em cadeia de polimerase, multiplicar aquele material genético. Só que existem ciclos para isso. Então, ele trabalha basicamente com 2 a 3 ciclos. Então, o primeiro ciclo é uma temperatura normal, entre aspas aí, vamos colocar uma temperatura de 54 graus. Temos a temperatura de abertura, que é 96, 92, 96, 97 graus. Temos a temperatura de anelamento, que é a temperatura de 76 graus, e depois volta para a temperatura de 50. Então, o termociclador, o nome do aparelho está dizendo, né? Termo, temperatura, ciclador de ciclagem. Ele vai fazer isso. Ele vai botar a temperatura 54, 70, 90. 74, 54, 70, 90, 54, 70, 90. E assim vai. 45 vezes, 60 vezes. Quantas vezes você disser que é para ele fazer, ele vai fazer isso. De acordo com as condições que você determinar no seu teste. E aí, quando ele joga na temperatura alta, ele abre as fitas de DNA. Quando ele abre a fita de DNA, ele favorece a entrada da enzima polimerase. Aí a polimerase vai e lê aquele material. E aí depois ele volta, baixa a temperatura de novo para que a fita feche. Então, existe um processo que, como base, tem isso aqui, ó. Como eu vou abrir a fita de DNA? Com temperatura. Então, se eu aumento muito minha temperatura, a minha fita faz isso. Abre. E aí eu consigo fazer a leitura. Tá? Então, eu preciso dessa condição da desnaturação para que eu faça a abertura da fita de DNA. Tá? É muito importante esse processo. E esse era o ponto que eu queria chegar com vocês, bem aqui, ó. O pareamento entre as bases não apresenta a mesma estabilidade. Maurício, como assim? Eu abrir uma ligação CG é muito mais difícil do que eu abrir uma ligação AT. Porque eu tenho 3 pontos de hidrogênio. Então é bem mais difícil. O que isso implica? Às vezes, você vai fazer um teste genético e você não tem o resultado. E você fica, ué, mas por que isso está acontecendo? Por que eu não tenho essa quantidade aqui da ligação? Por que não está dando certo? Por que não está replicando o meu material genético aqui? E aí você fica naquela, você muda o protocolo, você melhora seu processo de extração, e você joga na PCR e não funciona. Aí tu fica, rapaz, tem alguma coisa errada. Não pode ser isso. Eu estou fazendo tudo errado desde o começo, o que está acontecendo? Eu já fiz PCR antes, por que não está funcionando? Aí tu para e, eita, peraí. Pode ser que nesse caso aqui, eu tenha muita ligação CG, citosina guanina. E aí, como é que eu vou fazer? Eu posso aumentar 1 grau na temperatura. Eu não posso chegar muito também, né? Mas eu posso pensar em aumentar 1 grau na minha temperatura. Aí ele vai lá, aumenta 1 grau na PCR. Pronto, a reação funcionou. Por quê? Porque como a ligação CG é uma ligação mais forte, às vezes 1 grau na temperatura dentro do termociclador faz uma diferença gigantesca para a tua reação. E isso vai fazer com que a fita ela consiga realmente se abrir. Então, muitas das vezes, um protocolo que já existe montado na literatura, e existem vários, tá? Se vocês forem procurar, existem vários protocolos muito parecidos, pequenas diferenças aí, tá? Essas pequenas diferenças são justamente isso. Uma temperatura que tu bota um pouquinho a mais, uma temperatura um pouquinho a menos, uma quantidade de DNTP, né, que são as bases que você coloca um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Pode ser o tempo, você pode aumentar 1 segundo a mais da temperatura. Você pode aumentar um pouquinho a temperatura, diminuir uma determinada temperatura. Então, o protocolo ele varia muito pouco dependendo daquilo que você está querendo reproduzir ali dentro do processo da PCR. E como é que a gente descobre isso? Bom, primeiro, tem que conhecer os protocolos, estudar os protocolos. Segundo, a gente tem que testar, literalmente.
faz o teste lá, faz um projeto piloto. E no piloto, você testa a temperatura. No meu, eu precisei de uma temperatura de 92 graus para poder desnaturar. Ótimo. Mas eu fui fazer um outro teste com outros pacientes, eu precisei de 95. Usa 95 para todos. Então, você tem que testar. Maurício, mas é muito caro para ficar gastando reagente para testar. Mas se você não testar, você nunca vai saber. Então, por exemplo, na minha experiência lá no mestrado, as 2 primeiras vezes que eu fiz a PCR não deu certo. E eu fiquei triste e eu fiquei louco da vida. Porque eu estava gastando reagente caro e eu não sabia o porquê que não estava funcionando. Aí eu sentei, fui ler. E aí eu encontrei uns 2 autores que eles davam essa sugestão. Olha, cara, testa, aumenta a tua temperatura. Aumenta a tua proteção no DNA na hora de fazer extração. Né? Melhora a tua qualidade de extração. E eles foram sugerindo melhorias no procedimento. E aí eu conversei com a minha orientadora e a gente padronizou um protocolo nosso, baseado, óbvio, na literatura, né? Então a extração que a gente fez foi com um protocolo um pouquinho diferente. Eu precisei aumentar a minha temperatura de desnaturação. A literatura recomendava 95 graus, né? Eu tive que colocar 96 graus. E aí foi só isso. 96 para 97, 96 e pouquinho, funcionou minha reação. Eu tive uma subida no gráfico de multiplicação absurda da primeira para a última PCR que eu fiz. Que a primeira praticamente não teve multiplicação porque não abriu o DNA. Nas últimas, quando eu já estava com o protocolo pronto, a gente teve um aumento gigantesco, né? Literalmente um aumento exponencial, que é o que a PCR faz. Então eu tive um crescimento da minha multiplicação de DNA e eu consegui ver os resultados de maneira mais expressiva. Então, para vocês verem, 1 grau na temperatura fez toda a diferença. Que às vezes a gente pensa que é bobagem, mas na verdade não é. Então, faça um projeto piloto, quem quiser ir para essa área, tá? É muito legal. Dá dor de cabeça? Dá. Você passa a noite sem dormir? Já passei. Preocupado com o que poderia estar dando de errado. Mas quando você descobre, dá uma paz interior tão grande que tu consegue resolver o teu problema e fazer as coisas, tá? Então, quem gostar da área, eu recomendo. É uma área muito boa. Aqui em São Luís do Maranhão, nós temos o Biobanco de Tumores e DNA do Maranhão. E lá eles têm 2 aparelhos de PCR em tempo real. Não, um aparelho de PCR em tempo real e tem 2 aparelhos de PCR convencional, para fazer PCR sem ser em tempo real. Tá? Tem cuba de eletroforese, tem gel de agarose para fazer revelação, tem a maquininha para tirar foto, tem tudo. Tá? Eu trabalhei lá, tem as capelas de fluxo laminar, tem tudo. É muito legal e é uma estrutura muito, muito, muito boa. Tá? Nós temos muitos pesquisadores daqui que estão fazendo testes lá e estão conseguindo fazer publicações muito boas com resultados muito expressivos. Tá? Resultados realmente muito bons. Principalmente lá eles trabalham com HPV, que é o papilomavírus humano, né? Para identificação de câncer de colo de útero, câncer de pênis. Tem alguns trabalhos que foram feitos aqui. Inclusive, eu conheci uma das que foi pioneiras no trabalho do câncer de pênis aqui. Eu estava na graduação, ela estava fazendo mestrado na época. Então, tem muitos trabalhos que estão saindo daqui de São Luís pelo Biobanco de Tumores. Tá? Então, lá eles têm o programa de mestrado da UFMA, tem parceria com o Biobanco de Tumores. Então, tudo isso foi uma evolução desde 2008 2010, 2011, que foi inaugurado o Biobanco, para hoje. Então, tem praticamente 10 anos aí, né? De inauguração, acho que até em outubro que inaugurou. E teve muita coisa boa acontecendo. Então, quem tiver interesse em seguir pela área de pesquisa e que gostar dessa área, eu recomendo muito buscar isso posteriormente, porque tem a estrutura é muito melhor do que muitos laboratórios de outros estados até. Tá? Que eu já tive a oportunidade de frequentar outros laboratórios de biologia molecular em outros estados. E a estrutura que tem no Biobanco aqui é uma estrutura melhor do que em alguns outros estados aí que eu já fui. Tá? Não é puxando saco pra gente, não. Tá? Mas porque realmente é. Eu tive a oportunidade de ir para os outros estados e eu vi alguns laboratórios minúsculos, pequenos, bem apertados, porque era o que eles tinham condição de fazer. E aqui a gente tem um laboratório gigantesco só para fazer isso. Tá? Então a gente às vezes aproveita menos, aproveita pouco o que a gente tem disponível. E aí, voltando aqui para a nossa aula, né?
a temperatura M, a temperatura média, né? A temperatura na qual 50% do DNA vai se encontrar desnaturado. E ela vai depender, obviamente, da quantidade de bases AT que a gente tem. Se a gente tem muita base AT, significa que a temperatura é menor. Se a gente tem muita base CG, a temperatura é maior. Tá? Então, maior a concentração, isso aqui é a concentração, tá? Quanto maior a concentração de GC, maior a temperatura de desnaturação. Só isso. Porque a ligação é mais forte. Então, eu tenho que testar, eu tenho que fazer o projeto piloto. Senão, eu nunca vou saber isso aqui, ó. Às vezes, minha amostra dá errado o tempo todinho. Eu aumento 1, 2 graus na temperatura, pronto, já era, funciona aqui, é uma beleza. Tá? Então, tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser avaliado, tudo tem que ser bem programado, tá? Para que a gente realmente, no final das contas, a gente tenha um resultado bem expressivo. E a renaturação ocorre com o resfriamento. Normalmente, a temperatura de anelamento ocorre a 25 graus, que é abaixo da temperatura de desnaturação. E isso acontece porque as bases elas começam a se aproximar de novo e aí elas vão e formam a ponte de hidrogênio de novo, e aí fixam lá. Então, a gente chama isso de temperatura de anelamento. Então, a gente tem a temperatura de... a gente tem basicamente 3 temperaturas na reação em cadeia de polimerase. É a temperatura de desnaturação, a temperatura ótima de leitura, né, a temperatura em que a polimerase vai funcionar, e a temperatura de anelamento. E ele sempre fica oscilando nessas 3 temperaturas. Salvo na PCR em tempo real, que tem uma mudançazinha pequenininha aí, que eu também vou explicar mais para frente, que a temperatura de anelamento e a temperatura ótima de abertura é quase a mesma, que a polimerase ela funciona praticamente na mesma, então eu só vou ter 2 variações de temperatura, dependendo do kit que a gente usa, tá? Mas de maneira geral, são 3 temperaturas, tá? Temperatura de desnaturação, anelamento e fixação. Desnaturação, anelamento e fixação, e assim vai, tá? Sempre alterando nessas 3 temperaturas. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, caso ocorra um resfriamento muito rápido, as fitas podem colapsar e não vão renaturar. Elas vão, na verdade, perder a forma e se separar. E aí, com essa separação das fitas de DNA, eu não consigo mais formar minha leitura, eu não consigo fazer a leitura depois, porque ela pode fragmentar todinha. Então, eu não posso baixar a temperatura para 10 graus, porque se eu fizer isso, eu posso quebrar minha fita de DNA. Então, eu tenho que aumentar para uma temperatura e deixar uma temperatura mais próxima ali, 50, 70 graus. Porque aí sim eu consigo renaturar a minha fita, né? Fazer com que ela volte para o seu estado normal, para o seu estado padrão. E nem sempre é fácil a gente também achar essa temperatura. A gente trabalha com médias de 56 graus, por aí. Mas existem casos em que a gente precisa realmente baixar um pouquinho mais, 54, 55, por aí. Então, varia muito de protocolo para protocolo. Varia do fragmento que a gente quer. Se o fragmento tem muito CG, precisa de uma temperatura um pouquinho maior. Se o fragmento tiver muito AT, é um pouquinho mais baixo. Então, tudo vai depender do que eu estou querendo fazer aqui, tá? E aí? A velocidade de renaturação do material genético, né, do genoma, depende do seu tamanho, da sua complexidade. Se eu quero um fragmento muito grande, eu preciso de uma temperatura menor. Se eu quero um fragmento menor, eu vou ter uma temperatura menor. Então, Maurício, por que tu está falando de fragmento? Tu não está falando do gene todo, né, do genoma inteiro. Porque, galera, quando você vai fazer uma PCR para identificar uma doença, você não vai fazer a análise do genoma inteiro. Você vai analisar o pedaço que você quer. Agora, se você vai fazer um sequenciamento, se você vai fazer um teste de paternidade, aí sim você vai ter que fazer uma análise do genoma completo. Aí é outra técnica, tá? O sequenciamento até usa a PCR, mas a gente pode usar outros modelos também para fazer, que é o modelo de Sanger, que é o mais famoso, tá? Mas, de maneira geral, quando a gente vai fazer uma PCR, a gente trabalha com fragmentos, com pedaços já pré-determinados. É isso que eu quero descobrir, é ponto, é isso que eu vou fazer. Tá? Agora, se você vai trabalhar com sequenciamento, aí tem outras metodologias. Tá? E aí, quais são os tipos de DNA que a gente tem disponíveis? Né? Nós temos o DNA sintético, que são feitos em laboratório. Então, por exemplo, hoje,
a gente pode ligar para... Vou fazer propaganda gratuita de uma empresa, mas é porque foi a primeira que veio na cabeça, tá? A gente liga para a Life, que é uma empresa que trabalha com material genético, e liga para eles e diz assim, olha, é o seguinte, eu preciso fazer um primer, né, que é uma sequência iniciadora, de um material genético, porque eu quero identificar um polimorfismo genético da CYP2D6. Pronto, foi o que eu trabalhei, né? Eu preciso que vocês me mandem um primer com a seguinte característica. Aí você manda o primer para eles. Aí eles perguntam só assim, tem certeza que essa é a sequência que você quer? Aí tu fala, tenho. Aí ele, tá bom. Tararara, faz um orçamento para ti e te manda um orçamento por e-mail. Olha, é tanto. Aí tu olha o orçamento, se tiver condição de comprar, você vai lá, compra e diz, ok, pode mandar. Eles dizem, olha, em tanto tempo a gente te envia. Hoje eu não sei quanto está o prazo por conta de pandemia, né? Acabou que o prazo, acho que os prazos estão esticando um pouquinho mais. Mas na minha época demorava em média 20 a 30 dias para chegar. Às vezes chegava com 15 dias, mas era bem raro. Aí eles iam, sintetizavam esse primer em laboratório e te mandavam com um certificadozinho lá de segurança de que era realmente o primer que você desejou, né? Eles te mandavam a sequência, tudo certinho. E diziam, Thor, tá aqui o teu primer. E aí chegava refrigerado, porque tem que ficar em congelador e tal. E aí a gente ia e fazia o teste. Né? E aí fazia os testes baseados com esse primer, com essa sequência que eles mandavam pra gente. Então você compra hoje primers, né, sequências iniciadoras sintéticas já, que você solicita e tem no laboratório. Maurício, como é que eu vou saber a sequência que eu quero? E aí tem umas coisas interessantes que quando a gente chegar lá, eu vou mostrar para vocês esses sites, tá? São sites que trabalham com isso. É o A Thousand Genomes, né, que é 1000 genomas, o nome do site, 1000 genomes, né, A Thousand Genomes, e o DBSNP, que são bases de dados em que a gente consegue buscar as sequências que a gente quer. O DBSNP, inclusive, ele mostra onde ocorre um SNP, né, que é um polimorfismo de um único nucleotídeo, uma alteração de um só nucleotídeo. A gente também vai estudar isso. O DBSNP, ele mostra aonde ocorre. Ele te dá a sequência todinha e diz, olha, o teu SNP está bem aqui. E aí você consegue descobrir qual é a alteração ali e qual é a alteração que vai causar depois. É muito legal. Tá? Então eu vou mostrar esse no site para vocês, que foi onde eu fiz as minhas pesquisas também, tá? E aí, em vivo, né, nós seres vivos, nós temos basicamente 3 tipos de organização estrutural do DNA. Nós temos o DNA do tipo B, o DNA do tipo A e o DNA do tipo Z. Eles diferem quanto à sua conformação. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. O DNA do tipo B é a nossa fórmula clássica de Watson-Crick. Então a gente tem aqui a dupla hélice, né? Em uma linha reta, é como se ela ficasse novelando sozinha dentro de uma linha reta. Vocês percebem que a gente tem uma parte maior e uma parte menor. Uma parte maior e uma parte menor. O sulco maior e o sulco menor aqui. Outra característica importante é que a cada volta que ele faz, eu tenho 10 pares de base. Ou seja, eu tenho 30 bases. 30 não, desculpa. Eu tenho 10 pares de base. Eu tenho A, T, A, C, A, T, A, T, C, G, C, G, A, T, A, C, assim vai, tá? Eu tenho 10 pares de bases, ele dá uma volta. A cada 10 complementos de base é uma volta. Isso para o DNA do tipo B. Geralmente, o DNA ele assume essa forma do tipo B aqui quando está em solução. Quando tem pouca água disponível, ele assume a forma de DNA do tipo A, que é esse aqui, ó. Se tem muita água, o DNA está natural daquele jeito. Quando tem pouca água, ele fica aqui, ó. Parece que ele dá uma esticada, né? Ele é chamado de forma desidratada do DNA do tipo B. Então ele meio que desidrata, ele aumenta um pouquinho de tamanho. E a volta dele é a cada 11 pares de base. Então aumenta um par de base para que ele complete uma volta. Tá? Normalmente essas estruturas são quando a gente está com pouca água de dentro do núcleo celular e a forma muito presente nas regiões híbridas, né? De DNA, onde a gente tem o RNA e o RNA em dupla fita, que não é tão comum, mas pode acontecer. Tá? Então ele é basicamente o DNA do tipo B, que é o DNA mais clássico, porém ele tem uma diferençazinha de ter um par de base a mais e a volta dele é um pouquinho maior, né? Ele está meio que sem água aí, desidratado. E o DNA do tipo Z é um DNA completamente diferente. Por que ele é chamado tipo Z? Porque ele meio que
quase faz um zigue-zague, tá? Ó, ele vem para cá, aí ele vem para cá, ó, pro outro lado, para depois ele dar a volta, aí ele vem para cá, para depois ele dar a volta. Então fica muito espaço aberto, ele fica fazendo um zigue-zague muito doido ali. E a hélice dele, ao contrário dos outros dois, gira para a esquerda, ó, não gira para a direita. E ele ocorre quando a base, né, o açúcar e a base, ficam do mesmo lado da ligação. Então, o açúcar e a base ficam do mesmo lado. E aí ele forma esse zigue-zague, ele fica meio bagunçado ali, né, dentro da sua estrutura. E ele apresenta uma estrutura mais fina e alongada do que os outros. E uma volta dele é a cada 12 pares de base. Normalmente, nas células eucarióticas, né, com núcleo verdadeiro, o DNA ele tende a assumir a conformação Z quando ocorre uma metilação indevida do DNA. O que é metilação? É quando você coloca um radical metil em um ponto que não era para estar. E aí ele vai fazer a fita normal, aí ele encontra o metil, ele, opa, não é para cá, é para o outro lado. Aí ele vai lá e vira. E aí ele começa a bagunçar todinho a minha estrutura do DNA. O radical metil, ele é um radical que ele sinaliza o fechamento daquele local, lá nas estonas, tá? Então, você tem a estona e tem um radical metil na estona que segura aquele material ali. Então, ele é um ponto de fechamento. Quando você coloca um radical metil, você está dizendo que ali parou, eu não quero abrir aquele local. Tá? Então, se você retira, você pode abrir aquele local. É um tipo um mecanismo de segurança. Tá? Como se fosse uma trava de segurança para o DNA, o radical metil. E aí, se você coloca um radical metil de maneira indevida, ele pode rodar ao contrário, ele pode rodar de uma maneira que não era para rodar. E aí, por conta disso, a gente tem esse DNA do tipo Z que já foi relatado na literatura. Não é tão comum, não é para acontecer com tanta frequência, mas pode acontecer, tá? Aqui as três estruturas, uma do lado da outra, para vocês compararem. DNA do tipo A, um pouco mais desidratado, né? Um pouquinho mais largo. DNA do tipo B e o DNA do tipo Z aqui. Certinho? Conseguiram pegar a diferença dos três aí? Sim, tranquilos? Galera, vocês estão me ouvindo aí? Pode só me dar um sinal de fumaça aí para. Sim. Ah, Sim. beleza. Sim. Beleza. É só para entender que vocês estão atentos aí que a gente ainda está conseguindo ter alguma fixação de conteúdo também, porque não vale a pena eu também jogar um monte de informação e vocês não conseguirem acompanhar, não conseguirem entender. Então, assim, vocês querem que eu continue falando agora sobre topoisomerases, estrutura de RNA, ou a gente dá uma pausa para fazer uma atividadezinha para que vocês fixem melhor esse conteúdo? E aí a gente continua com o resto na próxima aula. O que vocês acham? Continuar? Acho que uma atividade para fixar o conteúdo. Mais tranquilo, né? Concordo. Aí, Porque já foi bastante informação. Pois é, eu também vejo assim, né? Que já vi que vocês começaram já a cansar um pouco de tanta informação em sequência e informações diferentes. Né? Então, eu acho mais válido que a gente faça alguma coisinha aqui para fixação de conteúdo. Então, eu vou só procurar aqui o material, que eu acho que eu ainda tenho, sobre essa questão da fixação, tá? Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui. Professor, Oi? você poderia voltar depois nessa parte dos tipos de DNA? Posso, claro, posso sim. Já eu mostro a diferença dos três novamente, tá? Só vou ver se eu acho o arquivo aqui. Eu
eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só abrir aqui rapidamente. Pronto, encontrei o que eu queria mostrar para vocês. Então vamos lá. Antes de eu mostrar o material aqui que eu tenho para mostrar para vocês, eu vou voltar aqui rapidamente na apresentação para falar novamente dos tipos de DNA, o DNA do tipo B, do tipo A e do tipo Z, tá? Então olha só, nós temos descritos na literatura, né, principalmente esses 3 tipos de DNA, que é o DNA do tipo B, o DNA do tipo A e o DNA do tipo Z. O que vai variar de cada um deles é a forma como eles vão se mostrar para a gente. Maurício, por que eles não chamaram esse DNA clássico de Watson e Crick de DNA do tipo A? Não era mais fácil? Né? Teoricamente era mais fácil. Mas isso eu não sei responder para vocês. Eu não sei dizer para vocês por que esse aqui, que é o clássico, é o B e o outro é o A. Simplesmente eu acredito, por algumas coisas que eu dei uma olhada, que o DNA do tipo A ele foi encontrado primeiro numa região em que estava com pouca água. E aí por isso eles acharam que aquele era o DNA principal, então eles chamaram logo DNA do tipo A. Só que aí eles começaram a estudar e viram, opa, peraí, Watson e Crick disseram que a estrutura era essa daqui. E acho que está faltando água. Quando eles encontraram com mais água, eles encontraram a estrutura. E já tinham chamado outro do tipo A. E aí esse ficou tipo B, tá? Então, acho que foi mais uma questão de ordem de encontrar. Tá? Só para a gente ter uma ideia dessa aí. E aí, o tipo B é a forma clássica. É o que a gente está acostumado a ver do DNA. Aquela dupla hélice, né, passando bonita, uma pela outra ali. A cada 10 pares de base, então a cada 10 sequências ATCG, quando deu 10 dessa sequência, significa que eu vou ter uma volta no meu DNA. Ele vai dar uma volta completa no DNA do tipo B, que é o mais clássico. Tá? Quando ele perde água, ele vira o DNA do tipo A, que ele vai dar com 11 pares de base, a cada 11 dessa sequência, ele vai dar uma volta, então aumenta em 1. Tá? Ele normalmente está presente em regiões em que a gente tem um DNA que ele pode ser conectado com o RNA para fazer a leitura do RNA mensageiro. Então, quando ele está desidratado ali, ele acaba esticando um pouquinho para o lado e ficando um pouquinho mais largo, né, para o lado. Mas a volta dele ainda é para a direita, ainda é desse jeito, né, da direita para a esquerda. Diferente do DNA do tipo Z. O DNA do tipo Z, ele tem essa dupla hélice que ela vai girar para o outro lado. Então, enquanto um DNA ele gira, né, em um sentido, o DNA do tipo Z ele gira para o outro sentido. Porque a gente coloca coloca um radical metil na estona. Então você coloca como se fosse um prego. Né? Você tem um fio que está passando girando em uma direção, você vai lá e coloca um prego. Pá! Na hora que você coloca esse prego, o fio vai bater no prego e ele vai girar para o outro lado. E aí ele faz esse zigue-zague. Ele está girando aqui, bateu no prego e ele gira para o outro lado. Então fica um espaço mais aberto na fita. Por conta dessa metilação, desse radical metil que você colocou ali. E aí a molécula de DNA, a partir daquele ponto, ela vai girar de uma maneira diferente. E isso causa uma leve desestabilidade na molécula, podendo facilitar o aparecimento de lesões, de desestruturação, de quebra dessa molécula de DNA. Então, ela não é uma coisa tão comum de acontecer, principalmente em seres humanos. Ocorre muito em bactérias e algumas espécies de fungos, tá? Mas a gente ainda pode encontrar, em raríssimos casos, DNA do tipo Z em seres humanos, que é porque ocorreu uma metilação errada. E aí esse DNA, ou ele vai ser destruído, essa célula vai ser destruída, ou ela vai ter algum problema no processo de replicação. E aí vai ter uma alteração proteica posteriormente. Deu para entender? Ó, e aqui as estruturas. Ó, como ele gira errado, ó. Fica um pedaço pequeno e um pedaço grande do outro lado aberto. Fica todo disforme aí. Deu? Entendi. Deu. Obrigada. Beleza. Nada. E aí, eu vou passar aqui o material para vocês. Vocês estão todos com fone de ouvido ou não? Não.
Não. Não. Tem muita gente perto de vocês? Não. Perdido, não. É porque eu vou botar uma música para vocês ouvirem, tá? Que é uma música que ajuda a fixar o conteúdo. Esse conteúdo, né, genética, biologia molecular e biotecnologia, voltado para biologia molecular, são conteúdos que eu encontrei algumas musiquinhas na internet que ajudam a gente a aprender de uma maneira mais divertida um conteúdo muito denso. Então, dependendo da aula, eu tenho algumas musiquinhas para passar para vocês fixarem o conteúdo, tá? Não, Maurício. Maurício, tu sabe cantar todas elas? Não, eu não sei cantar e eu nem tenho voz para cantar, tá? Mas são maneiras que eu encontrei da gente fixar, tá? Todas essas musiquinhas que eu passo para vocês, vocês podem encontrar no YouTube, tá? Elas estão disponíveis lá, vocês podem ouvir a hora que vocês quiserem para que vocês melhorem a fixação de vocês, ou só para vocês mostrarem para outra pessoa e vocês sorrirem mesmo, tá? Mas eu vou mostrar porque é uma maneira que a gente tem de deixar um pouquinho mais divertido um conteúdo que às vezes é um pouquinho chato, tá? Então eu vou tirar aqui a apresentação, eu vou abrir aqui a musiquinha para eu mostrar para vocês, espera aí. Deixa eu voltar. E deixa eu projetar aqui. Então, vamos lá. Vou ligar o áudio do computador para que vocês possam ouvir. E vou abrir aqui. Pronto. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver aí? É um videozinho. Sim, eu tô olhando o vídeo, não. Beleza. Então, eu vou dar o play aqui para a gente fixar. A legenda vai aparecer bem embaixo, tá? Para vocês ouvirem o que ela está dizendo. Então, 1, 2, 3 e lá vai. Essas macromoléculas eu conheço. São os ácidos nucleicos, fosfato, pentose, base nitrogenada. Com base na pentose existem dois tipos: ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico. DNA e RNA constituem o código genético e as bases nitrogenadas na dupla hélice estão ligadas. Do DNA por pontes de hidrogênio. E a adenina liga com a timina, a guanina com a citosina. No RNA tem a uracila que se liga com a adenina. A IG formam as purinas, CT e as pimidinas. Diferenciam-se pelos anéis e se emparelham pela ligase. E se emparelham pela ligase. São os ácidos nucleicos. Bom, galera, então aí, né, vocês viram mais ou menos uma musiquinha, né, que é uma paródia de uma música bastante conhecida, que para tentar mostrar um pouquinho sobre esses ácidos nucleicos, sobre a maneira como eles estão ligados, né, que foi basicamente o que eu falei para vocês na nossa aula de hoje, certo? Então, assim, espero que tenham gostado da musiquinha aí, né? Tem outras musiquinhas ali para a gente ver nas próximas aulas, mas que são maneiras, como eu falei, para a gente fixar, que fica até mais fácil, né? Músicas meio chicletes que grudam um pouquinho na cabeça, fica um pouquinho mais fácil. Eu E é aí, que o diga, professor. mas Eu fica, que o diga, porque isso para mim foi muito bom. Agora eu vou brincar de estar escutando. Aí eu vou gravar até os nomes. tem lá no YouTube, é só procurar, tá? Tá bom, meu querido, obrigada. Paródia dos ácidos nucleicos, tá por lá. Pois é, e aí assim, uma sugestão que eu dou para vocês, né? Eu vou disponibilizar esse material lá no Ava para vocês assim que possível, tá? Eu vou tentar fazer isso agora, mas vou ver como é que a gente faz. E eu já deixo a sugestão de uma atividade para vocês, né? Façam um resumo do que a gente conversou hoje, né? Escrevam um resumo, ou então montem um mapa conceitual com um resumo dessa nossa aula de hoje, para que vocês fixem esses conteúdos. O que liga com o que? Qual é a importância do meu DNA? Qual é a importância da desnaturação? Né? Estudem um pouquinho desse conteúdo.
para a gente entender os ácidos nucleicos, porque na próxima aula a gente vai falar das características que vão preparar a gente para replicação de DNA e para a síntese de proteínas, que são os 3 conteúdos básicos da biologia molecular, né, que a gente chama que a gente tem o dogma, né, da biologia molecular. Então a gente tem esses conteúdos básicos da biologia molecular para que a gente entenda o processo de técnicas dentro da biotecnologia. Então, essas 3 aulas iniciais, 3, 4 aulas iniciais, são fundamentais para que vocês compreendam a disciplina, que são as bases da biologia molecular, né, da aplicação prática da biologia molecular. Então, aprendam esses conteúdos para que vocês possam ter muita mais facilidade futuramente com os próximos. Tá? Então, a gente vai deixar esse tempo agora para que vocês sentem, escrevam, né, montem os mapas, escutem a música, né, caso queiram, e fixem esse conteúdo. Tá bom, galera? Vamos deixar combinado assim? Certinho, professor. Beleza, então. Então a gente vai dar encerrado por aqui essa nossa aula de hoje, e semana que vem a gente se encontra. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, só me falar. A gente mantém contato pelo chat, né, do nosso grupo, a gente mantém contato pelo e-mail do AVA, vocês podem mandar e-mail que a gente vai conversando, e qualquer coisa eu estou aqui à disposição. Vocês, né, quem já foi meu aluno sabe aí que a gente vai conversando, vai se resolvendo, e vai vendo a melhor maneira de resolver as coisas. Professor, Oi, pode falar. se você vai passar atividade? É como eu estou falando, a atividade para vocês hoje não é uma atividade valendo ponto, é uma atividade para que vocês resumam a aula de hoje, para melhorar a fixação de vocês. Você vai mandar pelo AVA? Na verdade, eu só ia falar para vocês aqui, né? Façam um resumo, entendeu? Peguem o conteúdo e resumam o conteúdo para fixar. Mas ela não é uma atividade valendo ponto, nem nada organizado, assim, não. É só pega o conteúdo e resumam para vocês. É para vocês mesmos, tá? Atividade valendo ponto, quando for, eu aviso pelo AVA mesmo, tá? Tá certo. Professor, Oi? o biobanco fica aqui mesmo em São Luís? Aonde é que fica? Fica perto do Hospital Universitário Presidente Dutra. Na rua, em frente ao Hospital Universitário, você entra, no Presidente Dutra, você entra na rua em frente a ele, é a última casa do lado direito, na primeira rua. Entendi. Ele só não é aberto para visita, tem que ter autorização para entrar, tem todo um protocolo lá. Mas é bem legal. É porque lá o pessoal faz teste mesmo genético, né? Então não pode entrar de qualquer jeito. Tem um protocolo. E ele não é um espaço. Assim, o laboratório é grande, mas a área interna não é muito grande. Tá? Mas lá é uma área que a gente tem em São Luís mesmo que faz todos esses testes. E que a gente acha que não existe. Exatamente. Pois é. Dá para ver as fotos pelo site da UFO. Tá, não dá? Olha aí, ó. Lá tem uma estrutura muito legal, né? Tem uma sala de PCR lá, tem uma sala com a câmara fria para que tem os armários -80, que as amostras ficam guardadas. Tem muita coisa legal ali. Infelizmente, eu não tenho como levar vocês lá, principalmente por conta de pandemia, né? A coordenadora do Biobanco de Tumores, infelizmente, ela faleceu de Covid-19. Né, eu tive o prazer de ser aluno dela na época, mas ela infelizmente faleceu, e aí outra professora agora assumiu né, a chefia do biobanco, e o protocolo ficou bem diferente, né, de acesso lá. Então não tem como entrar assim com muitos alunos, com coisa assim, porque realmente tem que seguir os protocolos sanitários, né? E o cuidado com o ambiente, que a gente não pode contaminar o ambiente, senão o resultado de todo mundo vai dar errado lá. Então, não é assim que entra, tem que tomar cuidado mesmo. Tá? Mas é um ambiente muito legal. Quem tiver interesse na área da pesquisa e quiser trabalhar com biologia molecular, pode tentar o mestrado lá, que tem uma estrutura muito boa. Né? Consegue um recurso da FAPEMA para financiar o projeto, você consegue comprar os reagentes, é muito legal. Vale bastante a pena. Dá trabalho, dá muito trabalho, mas vale bastante a pena. O aprendizado é muito, muito bom mesmo. E aí, então, eu vou encerrar nossa gravação de aula por aqui, tá? Mais uma vez, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato que a gente vai trocando experiência, vai se falando, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição. Estamos aí para a gente somar. E semana que vem a gente se encontra.
Tá certo, professor. Beleza, professor. Próxima. Valeu, gente. Até mais. Se cuidem. Até semana que vem. Tchau. Até mais. Tchau, professor. Boa semana. Até logo. Boa semana.